Vamos lá, gente. Boa terça-feira, 11h06. Foi anunciada pelo vereador André Firmino, do PSDB de Birigui, a destinação de recursos de emendas parlamentares para a Casa do Caminho Ave Cristo, aqui na cidade, que é um centro de acolhimento para dependentes químicos. E hoje a gente está aqui com o presidente da entidade, Wilson Despostes, para bater um papo com a gente, falar sobre a entidade em si e principalmente falar sobre o quanto esses recursos vão ajudar. Doutor Wilson, um prazer, bom dia, obrigado por estar com a gente aqui no Jornal. Bom dia para você, Lília, Sérgio e os caros ouvintes da Rádio Tropical FM. Eu fico muito lisonjeado e muito grato, né, por essa oportunidade de estar com vocês, sempre aí nesse trabalho com ânimo e levando esse otimismo para a nossa população e região, né? Ok, muito obrigado mesmo pelo convite, desde logo. A gente que agradece seu tempo. Eu queria que o senhor pudesse contar para a gente um pouquinho da história da Ave Cristo, porque tem pessoas de todas as cidades ouvindo, né? São 80 cidades que a gente abarca. Então eu queria começar do comecinho. Como foi criada a instituição e por que vocês tiveram essa ideia na época? Lília, na realidade, essa ideia acabou surgindo de uma necessidade. Trabalhando na função de delegado, na década de 90, né, nós tínhamos que o crack estava chegando em nossa região. Eu estava como delegado em Penápolis, e então aquelas crianças, adolescentes, eles chegavam magérrimos lá e precisavam de tratamento. Então nós conseguimos até convencê-los ao tratamento, mas quando íamos internar, tínhamos naquela época os hospitais psiquiátricos, e eles recusavam ir para o hospital psiquiátrico, e com certa razão também, porque dependendo sempre do grau da dependência é que se recomenda ao hospital, né? E foi então que eu reuni um grupo de amigos aqui de Birigui, e nós fundamos a Casa do Caminho Ave Cristo, que é um centro de reabilitação. Isso foi em 91, portanto há 32 anos, que nós estamos trabalhando, acolhendo pessoas, desde jovens e adultos, para o tratamento da dependência de álcool e outras drogas. A preocupação, doutor, com as pessoas que estão vivenciando esse momento, as famílias que estão vivenciando esse momento e que precisam de ajuda. Como é que elas poderiam procurar essa ajuda, ter acesso à Casa do Caminho Ave Cristo? Nós temos lá assistente social, né, que se chama Terezinha, e o contato inicial é pelo telefone 3644 5090. A gente vai colocar aqui no GC, 3644 5090. Perfeito. E eu queria mais uma pergunta. Lá vocês têm todo um... Como é que é feito o atendimento? Vocês têm um programa? Essas pessoas ficam quanto tempo lá? E atende homens e mulheres ou só homens? Aproveitando, é feita uma triagem também? Alguma coisa? Perfeito. Esse contato com o assistente social já é para isso, para explicar, né, para a família e para a pessoa que precisa do tratamento, qual é exatamente o programa, né, para que haja uma espécie de adesão. Porque como nós não fazemos a internação compulsória, então nós temos que fazer um pacto bem interessante com a família, especialmente para o dependente, para que ele faça uma adesão ao programa, que fica num período em média de 4 a 6 meses, que 6 meses é o ideal, né? E nesse programa, como ele é desenvolvido, oferecido na zona rural de Birigui, que ocorre? Lá nós temos atividades de natureza de campo, né? Então temos cuidados com bovinos, bezerros, eles aprendem a tirar leite e tal, cuidados com suínos, aves, jardinagem, bastante jardinagem, horta, essas coisas todas, pomares e tal. E tem também as instruções, né? As instruções todas as manhãs, eles passam por um treinamento, não é? Na questão comportamental, para que se valorize a vida, a oportunidade da existência, os valores de família e tal. Esses treinamentos, eles são oferecidos cada dia é uma pessoa que está lá, né? Então nós temos as pessoas escaladas de domingo a domingo, né? Domingo sempre começa às 7 da manhã, esse encontro, só no domingo às 10 da manhã. E ali eles têm também uma assistência da psicóloga,
em que cada qual vai se reportando aos seus dramas pessoais, na questão das rupturas familiares, que é bastante comum. Então, esse é o principal foco, doutor, de repente, de gerar um problema? Está dentro da própria família, de repente, ou não? Sim, basicamente. Tá, mas a família, se a família também é o problema, ela também é a solução. É a solução. Então, por isso que nós investimos muito na cooperação da família e tal, mas, na verdade, nós não podemos transferir responsabilidade também. Né? O foco central do problema está no indivíduo. Né? Agora, o que ocorre? O que nós notamos nessas 3 décadas e também na questão da experiência e também das informações científicas? Né? Então, veja bem, eles têm, esses usuários, né, que nós os acolhemos lá, tem um fator curioso. Eles têm, de maneira unânime, inteligência acima da média, uma sensibilidade emocional acentuada e são altamente criativos. Então, são talentos, verdadeiros talentos que nós temos lá, mas eles muitas vezes não conseguiram concluir o 2º grau e coisa que o valha. É claro que aqueles que tiveram uma família mais organizada e que, como é que chama, fez um pouco mais de pressão, chegou até na universidade e às vezes não conseguiu concluir. É isso que temos. Agora, por que disso? Porque são assim, porque tem um nível de ansiedade muito exacerbada, eles começam muitas coisas, acabam não concluindo, está sempre começando algo. Se arruma um determinado trabalho, logo ali demitido, então é uma pessoa que a gente... Meio inconstante. Inconstante, o que se chama tecnicamente de uma pessoa disfuncional. Né? Mas o que ocorre? São transtornos emocionais, que antigamente se dizia transtornos mentais, em que a pessoa, desde pequeno, já apresentava essa sintomatologia. Na adolescência se acentuou um pouco mais e depois quando na adolescência abre o portal para o uso especialmente da bebida alcoólica, que é a mais disponível, e depois ele sobe um degrau a mais e ele já vai estar na maconha e as drogas mais pesadas. Então, do que nós estamos falando, Sérgio e Lília, do que nós estamos falando agora? Estamos falando de transtorno bipolar, déficit de atenção e hiperatividade, né? e transtorno obsessivo compulsivo. Então, são pessoas que, se tratadas, elas estariam estabilizadas, e essa questão da inteligência aguçada, a questão emocional e a criatividade, ela fluiria, ela teria uma preponderância na vida desse indivíduo. Mas como isso não é notado, ele é punido. É punido porque se cobra, em razão até desta expertise que eles apresentam, os pais não conseguem enxergar, porque também não são especialistas, enxergar que por trás disso há um transtorno tratável. Não, mas meu filho é inteligente. Sim, é inteligente, mas ele tem de base um transtorno que pode gerar 2 situações. Ou a depressão, que é muito terrível em seus variados graus, certo? E a ansiedade, também em seus variados graus. Né? Se a gente dizer também, ora, nós somos ansiosos, somos, né? Num grau você, ao iniciar aqui o programa, você falou, olha, agora nós respiramos fundo porque você já vem de outro departamento, né? E tem um escritor russo que ele tem uma frase interessante, que de perto ninguém é normal. Sim. Mas eu preciso dizer para você de antemão, viu, Lília, que eu sou normal, você entendeu? O que é grave é que esse é o primeiro sintoma de que a pessoa não é normal, não pode falar isso também. Né? É bem isso. Muito interessante. E foi muito interessante o senhor falar da base lá da infância, da gente olhar esses comportamentos, que eu já ia perguntar, por que umas pessoas chegam a usar algum tipo de droga e não tem essa dependência, consegue sair mais rápido, e outras não? Isso é o cerne de tudo que nós estamos falando. Uma pergunta inteligente, né? Suscita uma resposta também na altura, você entendeu? Mas é fantástico. O que ocorre? Agora nós vamos falar um pouco de neurobioquímica. Tá. Todos nós temos uma produção, né, da nossa neurobioquímica, o que nos faz sentir tudo o que sentimos.
né? Não fosse essa química produzida pelos neurônios, as células cerebrais, nós não conseguimos sentir as coisas, né? Emoção, medo, ansiedade, tristeza, tudo é produzido por isso, né? E não existe um exame até hoje para dizer, para mensurar e dizer o que é normal, qual que é o patamar normal de produção neurobioquímica das pessoas. Não existe. Que cada qual tem a sua individualidade, como se fosse uma impressão digital. Então vamos lá. Se alguém tiver um déficit, por exemplo, de dopamina, serotonina, que são substâncias que geram bem-estar, uma certa alegria de viver, etc. Se ele tiver um déficit disso, ele já vai ser uma pessoa um pouco mais down, um pouco mais... exato. Aí, o que ocorre? Se ele tomar lá, acidentalmente, lá, logo no comecinho da vida dele, 12 anos ou 13, 14 anos, tomar um gole de cerveja, alguma coisa assim, um copo, ele vai se sentir bem. Ele vai sentir bem. Aí ele vai repetir aquela experiência porque ele se sentiu bem. Não é? Então, muitas vezes, aquele discurso que a gente fala para alguém, olha, as drogas matam. Eles sabem que as drogas fazem mal. Todo mundo sabe, eles são inteligentes. Mas internamente eles estão dizendo, eu preciso. E a outra pessoa não entende esse idioma. Você entendeu? É como numa questão mais recorrente, socialmente falando, da bebida alcoólica, né? Alguém diz assim, quando a pessoa exagera ou realmente toma, e exagera mesmo, né? Aí alguém vai dizer, ele não sabe beber ou não sabe controlar. E por que o outro sabe controlar? Porque o outro bebe com alegria, toma alguma bebida, etc., com os amigos e tal, e fica tudo bem. Né? Agora, qual é a diferença disso? Porque a diferença está justamente na pergunta que você fez. A base neurobioquímica de um é de uma forma, do outro é de outro. Ninguém é igual a ninguém. Então ele vai sempre, como aquilo produziu bem, fez um bem para ele, ele vai repetir. Então, tive casos assim, de jovenzinhos que estão se iniciando sexualmente, por exemplo. Então, ele ia para as festas ou bailes, alguma coisa, e ele era um usuário de maconha. Ele trabalhava na zona rural, ele era trabalhador, coisa e tal. Mas aí, por que ele ficou viciado? Porque ele notou que, às vezes que ele usava maconha, evitava a ejaculação precoce. Então, então da droga, ele fez um tratamento para ele. Sabe? Então, vai associando outras fatores. Exato. Se digamos que alguém é levemente depressivo, ou forte, médio ou forte, porque tem essas classificações, depressão 1, 2 e 3, se usar uma bebida estimulante, na primeira etapa tem o quê? Aquela euforia. Então, para ele vai fazer bem. E se ele conhecer o crack ou a cocaína, infelizmente, vai fazer mais bem para ele. Ele vai se sentir melhor ainda. Então, esse é o mecanismo da dependência. Por isso que é preciso uma visão da totalidade do indivíduo e tratá-lo, identificar qual tipo de transtorno ele tem, porque eles são tratáveis e a psiquiatria de hoje tem medicamentos de ponta para tanto. Doutor, vamos falar a respeito desses 30 anos, né, da Casa do Caminho Ave Cristo. Quantas pessoas passaram por ali? Né? E principalmente, uma pergunta que me vem agora diz respeito a pessoas que retornam porque voltam para o mundo aqui fora e de repente se deparam com situações em que ela pensava ou imaginava haver superado e tem um retorno e volta. Há um índice que vocês cuidam disso, que vocês trabalham com esses números ou não? Sim, veja bem, quando a pessoa faz o tratamento lá, ela ficou sem a droga, sim, o corpo está estabilizado, a questão emocional também, o humor dele está estabilizado e ele fez uma aprendizagem comportamental, ele resgatou uma confiança da família, embora a família a última acreditar que as coisas vão correr bem por conta do que ela já havia passado, né? E daí então ele sai estável. O que ocorre? Por essa razão, ele já começa a voltar, né, a estudar às vezes, ou para o grupo de amigos e tal. Como ele está se sentindo bem, ele fala assim para ele próprio, olha, acho que eu não preciso de tomar os remédios, para que eu vou ficar tomando os remédios? E ele vai deixar. Ele não vai ter um desconforto logo em seguida, mas depois de algumas semanas, já começa a gerar picos de ansiedade, se ele for ansioso, ou já alguma descida na questão depressiva.
ele não vai lembrar que ele parou de tomar os medicamentos e que ele tem que voltar. E no meio que ele está, como a droga está disponível, ele vai acabar às vezes não, ele vai usar. Porque ele não quer sentir o que ele sente sem a droga, embora ele saiba dos efeitos ruins e negativos que as drogas produzem. O número de pessoas que passaram por lá, doutor, o senhor tem? Mais ou menos. Olha, nesses 30 anos dá uns 2.000 e poucas pessoas. Mas o índice de pessoas que retornam... Que retorna, pequeno. o índice de eu vou falar do índice de recuperação. Sim, a gente pode falar que é 60%, então, portanto, vamos falar de 40%. Mas não é que 40% volta, porque muitas vezes eles podem recair e não, como é que chama, não procurar o nosso próprio serviço. Outras vezes, essas pessoas aí a gente não conseguiu localizar, porque algumas vezes eles precisam se mudar do bairro por conta de ameaças, etc. Aí nós perdemos o contato com eles, né? É isso. Eu fico pensando muito na família, né? Porque pai e mãe sempre quer o melhor, e aí quando recebe a notícia fica se perguntando, se julgando onde foi que eu errei, e depois começa o julgamento em cima da pessoa que é um dependente. Ela precisa daquilo, ela não está fazendo aquilo, né? Ela precisa, é uma necessidade que ela adquiriu ali, que é usar a droga. Como essas famílias, elas também são acolhidas? Porque aí, às vezes, começa a pessoa a roubar dentro de casa para comprar droga, fica agressiva, um monte de coisa, né? Até a pessoa procurar realmente ajuda. Como essas famílias também são olhadas enquanto o dependente está se tratando? Dentro da psicologia, se diz que a família também ela se torna vitimizada desse processo de dependência química, né? Uma que como é que chama? As falhas das famílias, os problemas, eles acabam transferindo sempre para aquele que é o mais fragilizado, que é o usuário, né? O problema dele tende a ser superdimensionado e diz, olha, se não fosse você. Então ele já vem de uma situação de culpa, né? Que é na realidade, porque ele sabe o que está acontecendo, e ele se sente ainda julgado e incompreendido, porque o que nós estamos falando aqui é de psicologia, é de neurociência, não é uma coisa simples, né? E nós temos baixo investimento na medicina psiquiátrica disponível à população, né? Nós temos muito poucos médicos psiquiatras, né? Nas cidades, não é só uma questão de uma cidade ou de outra, não é? Então se fala num fenômeno chamado de codependência, né? Em que geralmente essa figura fica sintetizada na mãe, porque toda mãe é aquela que vai sempre ajudar o filho e que vai sofrer com ele, etc. E que pode às vezes até em situações tais até dar dinheiro para comprar droga, porque ela está vendo o sofrimento do filho ali, não é? Então nesses casos o jovem usuário, ele não acredita que ele consegue viver sem a droga. Ele não consegue entender, porque quantos anos eles costumam ficar nessa dependência, nessa escravização. A partir daí, eles não conseguem imaginar que eles vão sair. Então a crença, então a nossa entrevista, a nossa triagem é justamente para mostrar um programa, e algumas coisas que nós falamos, já vamos falar desde logo, no primeiro encontro, já vamos falar dos transtornos. A gente já faz uma pesquisa, sabe, prévia, e aí nós falamos da sintomatologia de determinados transtornos que a gente já observa, e aí eles ficam assim, boquiaberto, porque estamos falando o que ele sente. E a partir daí há uma espécie de interesse, de confiança na terapia, né? Doutor, a Lilian abriu o programa, a entrevista, falando a respeito de recursos, né, que foram oriundos do vereador André Firmino, que auxiliaram em muito, né, nos projetos desenvolvidos pela Casa da Caminho Ave Cristo. Quais são, né, a forma das pessoas estarem colaborando também com a entidade? De que forma elas podem estar participando, ajudando? Eu sei que a Casa do Caminho Ave Cristo também faz, tem panetone, tem amendoim, enfim. Como é que as pessoas podem estar colaborando, às vezes não diretamente da forma, contribuindo diretamente com a associação, mas é óbvio, né, comprando os produtos que de alguma forma também já vai estar colaborando com a entidade?
Eu peço licença para você, Sérgio, para você, Lília, o seguinte, de dizer de uma realidade. Nós passamos a maior parte desses anos sendo, digamos, com facilidade de gestão financeira, né, no acolhimento das pessoas, etc. Mas há uns 4 anos para cá, nós estamos fora do programa estadual que fala sobre drogadição, que ajuda tal. Porque o Estado acabou terceirizando esse tipo de convênio por uma ONG, e aí nós tivemos problema, e eles estão tendo problema até hoje. Então nós estamos fora e nós não nos filiamos mais. E ficamos assim, vamos atender menos pessoas, né, porque a média de 30, 35 que nós atendemos lá, habitualmente. Hoje nós atendemos 15, porque nós não temos condições financeiras do passado, e mesmo assim administrando com bastante dificuldade, né, a questão operacional do dinheiro da Vicristo, né? Então, vem com bastante oportunidade e valor essa ajuda, né, da população, que possa fazer doações, se desejarem, e o contato é através do telefone 3644-5090, ou então só digitar Ave Cristo, que nós temos página no Instagram, Facebook, site, onde tem todos os contatos lá. E, ao mesmo tempo, aproveito a oportunidade para agradecer o vereador André Firmino, que desde o ano passado ele vem nos ajudando, fazendo aportes, né, com emendas, desde conseguindo emenda federal, emenda dele próprio, que foram aprovadas ano passado, e estamos recebendo agora, estamos em vias de receber agora. E já nos visitou, preocupado com a situação da Vicristo, e já está mobilizando recursos também dele próprio, a chamada emenda impositiva, onde ele está destinando valores para a parte operacional, para o custeio da casa. Não é para comprar um veículo, comprar bens duráveis, não, é para fazer o custeio, para pagar alimentações. A gente sabe tudo que envolve, né, os gastos, né, operacionais. Exato. E ele se movimenta em torno disso. Então, eu queria agradecer a ele e também fazer um agradecimento aqui esqueci o nome dele agora. A gente está falando de tantas pessoas. Do Cezinha, a gente conhece ele por Cezinha, eu queria falar o nome completo dele, é o Pantaroto, né? O César Pantaroto Júnior, esse é o nome dele. Eu quero dizer para você, Cezinha, muito obrigado também pela sua cooperação que você tem feito, e agradecer também você, viu, André? Você tem sido o diferencial para nós. Muito obrigado a estes legisladores e outros, né, que estão sempre atentos, e estamos fazendo articulações para isso, viu? Muito bom. Posso é para o pessoal comprar panetone e amendoim. Exato. Nós temos o amendoim que a gente produz o ano todo, estão à venda nos supermercados da nossa região, e também pode ser comprado lá diretamente lá na Ave Cristo, no bairro Colinas, e os panetones que a gente faz no final do ano, que se tornou uma tradição. Graças a Deus a população tem comprado, a população tem contribuído muito com isso. Legal. E a gente é grato à população de Birigui e de região. Só para finalizar, vocês também oferecem atividades para crianças e adolescentes, né, no contraturno escolar. Como são essas atividades e como que essas crianças podem chegar até vocês? Isso, esse programa de crianças e adolescentes é oferecido no bairro Colinas, na parte urbana, né, enquanto a outra é na parte rural, que nós falamos do acolhimento de dependentes. Sim. E esse trabalho com criança e adolescente no contraturno, nós o fazemos em parceria com o Centro de Apoio Reinaldo Gianecchini, que eles estão conosco lá, e estamos trabalhando, portanto, conjuntamente nessa oferta, não é? E é tão simples, é só chegar lá e fazer a inscrição, é totalmente gratuito, né? E temos atividades de teatro, de socialização, de reforço escolar, tem uma quadra poliesportiva, onde oferecemos também as atividades esportivas, futebol, essas coisas que a garotada adora, né? E é uma forma, né, de também estar deixando essas crianças ativas de forma positiva, né? Perfeito, porque a maioria das pessoas do bairro, elas trabalham, e esses garotos, eles acabam ficando sozinhos em casa. Então eles podem, sem dúvida nenhuma, enveredar por caminhos e por brincadeiras que não são legais. Entendi. Né? E, Dr. Wilson, várias famílias na sintonia, muitas às vezes passando por este
problema, né, por esta situação. Uma última mensagem, então, para os nossos ouvintes? A questão é realmente, a gente fala da família, mas a família é a solução. Nós estamos muito distantes uns dos outros, né? Se por um lado a mídia, as redes sociais, né, elas facilitam a comunicação, de sabermos o que está acontecendo socialmente, mas na família a comunicação estamos na superficialidade da comunicação. Nós temos que ter o toque, temos que observar mais, porque as pessoas dizem muito pelo olhar, pelo gesto, pelo comportamento, pelo seu silêncio. Tá? É difícil, é claro que para o jovem, a criança e para o adolescente, vamos falar de criança, né? Porque abaixo de 14 anos é criança, e estando no quarto fechado, vendo computador, vendo celular, e ficando muito tempo, isso não é saudável. Nós temos que estar ali em família, tal, vendo na sala, alguma coisa assim. E é natural que as pessoas busquem a privacidade, as crianças, adolescentes, eles aprendem que isso é bom, e eles acabam muitas vezes tendo comunicações ou relações sociais impróprias, até mesmo para a idade, e aí nós estamos vendo avalanche de ocorrências muito tristes, né, em que crianças e adolescentes são vitimizados por pessoas que são doentes e não tem limite para avançar, né? É isso que então nós precisamos de cuidar, de amar, de estar junto, de tocar, saber o que está se passando, tentar perceber a dor humana que pode estar acontecendo e que ela acaba sendo invisível. E ela não pode ficar invisível, porque ela está falando de alguma maneira, no gesto, no olhar, na convivência. No silêncio. Muito bom. Então, esse foi o presidente da entidade, né, da Casa do Caminho Ave Cristo, batendo um papo com a gente aqui, Dr. Wilson Dispost. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço você, Lília, Sérgio, e também a diretoria da Tropical FM e todos os nossos ouvintes dessa enorme região, dessas 80 cidades onde nos alcança. Não é isso? Muito bom. A gente segue para o intervalo, vai aí beber uma aguinha, né? Vai aí dar uma movimentada, mas continue com a gente porque o jornal ainda tem muita notícia para compartilhar. Quarto Poder, os fatos com precisão e credibilidade. Julho, aniversário do Elismar Estofados. E para presentear você, tem ofertas especiais. Conjunto estofado 13 2 lugares em suede aveludado a partir de R$ 1.399 em até 10 vezes no cartão. Além disso, uma grande variedade